Olá, caros alunos. Nós vimos no vídeo sobre Maquiavel que ele defendia um fortalecimento do poder do rei, porque ele acreditava que um governante forte e centralizado era essencial para garantir a ordem e a proteção do país contra as ameaças internas e externas. Ele vai estar situado ali no final da Idade Média, no início da Era Moderna e na época do Renascimento. Agora nós vamos falar de um período um pouco diferente, no século XVIII, que a preocupação já não é mais o fortalecimento do poder do rei. Na verdade, já era oposto, né? Era definir exatamente os limites para os regimes absolutistas. Naquela época da Renascença, o problema era outro, era superar os limites da escolástica, que conciliava fé e razão. No século XVIII, a crença na superioridade da razão começou a se consolidar. Além disso, ganhou também força a ideia que marcou profundamente a história a partir de então, que é a ideia de liberdade. Nós falávamos nos últimos vídeos sobre Berkeley e Hume, né, que lançaram suas principais obras no século XVIII, onde esse movimento já havia se iniciado. E essa postura, né, desses intelectuais da época era uma postura de afastamento das discussões metafísicas. Eles acreditavam na capacidade racional de todos os seres humanos quando livres da opressão, do medo, das superstições. Por isso, denominaram a época em que viveram de século das luzes, e o movimento intelectual do qual eles faziam parte de iluminismo ou ilustração. Por quê? Eles pretendiam iluminar as trevas da ignorância, tendo por instrumento a luz natural a todos os homens, ou seja, a razão. Lembra que eu falava que no iluminismo nós temos a razão ali em destaque? A filosofia das luzes, ela teve como palco principal a França. E foi lá que Hume teve contato com alguns filósofos franceses iluministas, né? Mas depois ela se deslocou para a Alemanha. Quando a gente falava de empirismo e racionalismo, a gente falava que o racionalismo é que dava muito destaque para a razão, enquanto o empirismo é experiência. Mas, apesar de todo o empirismo subjacente ao pensamento iluminista, a confiança no poder da razão humana permaneceu inabalável nos pensadores franceses desse período. Eles acreditavam numa evolução do pensamento e do conhecimento, e que isso um dia traria melhores condições de vida para todas as pessoas. Em outras palavras, esses filósofos eles achavam que as luzes da razão trariam progresso, e que este progresso conduziria os seres humanos à felicidade. Esse otimismo se baseou fundamentalmente na ideia de que o ser humano é um ser que se pode construir por meio da educação. Por isso, um dos principais monumentos iluministas do ideal de propagação do conhecimento e da confiança no progresso da humanidade foi a Enciclopédia, composta de 35 volumes. A intenção da enciclopédia era reunir e divulgar da maneira mais completa possível o conjunto das realizações técnicas, científicas, humanísticas alcançadas pelo ser humano até então. Como a maioria dos pensadores iluministas colaborou com a enciclopédia, escrevendo um ou mais verbetes, eles acabaram ficando conhecidos como enciclopedistas. Denis Diderot foi o principal idealizador da obra, tendo como coeditor o Jean Léron d'Alembert. Essa obra vai compilar conhecimentos de diversas áreas e defender ideais como a disseminação da educação e a crítica ao absolutismo, influenciando gerações posteriores. E qual foi o impacto que teve para a sociedade da época? O impacto da época, né, inclusive continua até hoje a influenciar o mundo moderno, foram ideias fundamentais para o surgimento dos movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, para o estabelecimento de princípios como igualdade, liberdade, fraternidade, ainda vigentes, né? O legado do iluminismo, então, pode ser visto em diversas áreas, desde a ciência até os direitos humanos, moldando a forma como nós pensamos e agimos até os dias de hoje. No próximo vídeo, eu vou tentar fazer uma síntese sobre as principais figuras do iluminismo, como John Locke, Voltaire e Montesquieu. Locke, por exemplo, que influenciava profundamente a filosofia política liberal com suas ideias sobre os direitos naturais, o governo limitado, ou seja, questionando o absolutismo. Voltaire, que foi conhecido por suas críticas à intolerância religiosa e à opressão política, defendendo a liberdade de expressão como um direito fundamental. E Montesquieu, famoso por causa da sua teoria da separação dos poderes. Na verdade, não sua, né? Mas ele que vai colocar no papel ali, que vai explicitar essas teorias, que foi, inclusive, essencial para o liberalismo político. Então, até o próximo vídeo.